Tá bom? Galera, boa noite, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aulinha de hermenêutica. Pelas minhas contas é a nona, porém não posso afirmar com certeza que seja realmente a nona, mas eu comecei a contar assim e vai assim até o final agora. Galera, sobre a prova, pelo menos a minha, já está decidido que vai ser igual à colegiada, certo? Então, vão ser 20 questões objetivas, vocês vão ter um tempo X para responderem. Pronto, voltei. Certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer com vocês. Desliga teu microfone, Galton, por favor. Está dando interferência. Obrigada. Sim, então serão 20 questões, né? Igual seria a prova colegiada, que vocês já estão acostumados a fazer, porém eu ainda não tenho maiores detalhes. Assim que eu tiver, eu já passo para vocês, tá bom? Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando, né? Estejam usando máscara, se protegendo como puderem. Saibam que nós estamos aqui 100% à disposição de vocês, todos os professores. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dificuldade, podem conversar com a gente. Eu vou colocar umas atividades para vocês lá no portal, para vocês responderem, porque agora eu estou usando o portal, né? Então, eu vou colocar umas atividades para vocês lá, para a gente ir discutindo durante a semana, para sexta-feira que vem, tá bom? Então, vocês têm uma semana aí para fazer questõezinhas, começar a fazer questões, para vocês começarem a treinar, tá bom? De preferência de sites de onde eu tiro, normalmente, as questões para a gente estudar. Galera, é o seguinte, na aula passada, a gente começou a falar dessa escola, teoria, enfim, que são os conceitos jurídicos indeterminados, tá certo? Eu venho falando no decorrer das aulas, e vocês já devem até estar cansados de me ouvirem, mas é relevante. Tipo, a hermenêutica, ela tem uma riqueza de detalhes que permeia todo o nosso ensino do direito. Então, assim, o direito, ele perpassa todo ele por conceitos de hermenêutica. E dentro desses conceitos, a gente tem esses que são considerados indeterminados. Não porque não existe um conceito propriamente dito, ou algo seriamente analisado a partir desses eventos, mas porque são conceitos que são tão amplos, que às vezes a gente realmente não consegue determinar de uma forma bruta, objetiva. Pois é. Qual é a ideia desses conceitos, como eu estava falando? Eu comecei a falar na aula passada, aí a gente deu o tempo da nossa aula, eu não consegui mais continuar. Mas como é que começa? Como é que é a ideia? O direito, ele normalmente trata conceitos, né, ou denominações, ou determinados rigores jurídicos, por dois vieses. Um é o do conceito, propriamente dito, e o outro é da natureza jurídica. E isso causa uma certa confusão, até entre os doutrinadores, mais afoitos, ou talvez com mais gana de demonstrar, né, determinadas situações, que às vezes nos obrigam a entender e a ler o conceito jurídico indeterminado, o conceito e a natureza jurídica. Desculpa, galera. Então, faz com que a gente tenha que entender tanto o conceito quanto a natureza jurídica. Quando, no final das contas, para a grande maioria das coisas dentro do direito, a gente tem apenas a natureza jurídica, que engloba dentro dela o conceito, entendeu? Então, quando eu falo, por exemplo, de um princípio, princípio da boa-fé. Gente, pensa dentro do princípio da boa-fé, na quantidade de coisas que tem dentro desse princípio para a gente conversar. Pensa principalmente em me dar um conceito. Qual seria o conceito? O conceito é o que a coisa é o que ela representa, é o que ela significa. A natureza jurídica é como se eu estivesse colocando aquele conceito, ou seja, como se eu estivesse colocando o princípio da boa-fé dentro do direito. Aí eu tenho que separar para vocês a ideia de princípio da ideia de boa-fé. A boa-fé é um conceito jurídico indeterminado, selecionado, separado, em prol de toda uma comunidade, de toda uma seleção, no sentido de, o que é boa-fé? Boa-fé é você agir com honestidade. É um conceito.
mas eu posso ter vários conceitos. É agir com ética, com moralidade, respeitar os costumes da sua região, tratar todos de forma igual. Tudo isso é ter boa fé, né? E aí, quando eu coloco isso dentro do direito, aí eu digo que a boa-fé é um conceito jurídico indeterminado, ou seja, ele possui uma natureza jurídica, e essa natureza jurídica possui um conceito, e esse conceito é de princípio. Então, eu vou unir a ideia da boa-fé com a ideia de um princípio, e vou dizer que, para mim, o que é o princípio da boa-fé? É quando, dentro das relações jurídicas pré-estabelecidas, um contrato, uma negociação, uma ação judicial, que seja, as partes devem agir com boa fé. Isso é o princípio da boa fé. Certo, Morgane? O que é a boa fé? Agir com honestidade, agir com clareza nas relações, não tentar um trapacear o outro. Tudo isso querendo mostrar para vocês que eu tenho uma coisa, que seria a boa fé, eu tenho a natureza jurídica dessa coisa, que seria o princípio, e eu tenho o conceito do princípio da boa-fé. Assim, vocês devem pensar em todos os conceitos, né? Em todas as coisas dentro do nosso ordenamento jurídico, ou seja, dentro do direito. E aí, gente, perpassa por várias gerações, perpassa por várias situações, circunstâncias. Então, assim, o ideal sempre, né? E aí, como eu falei, os doutrinadores, eles fazem essa separação. Eles trazem conceito e trazem natureza jurídica. Às vezes, eles trazem o conceito dentro da natureza jurídica, às vezes, eles trazem só a natureza jurídica, às vezes, trazem só o conceito. Tá errado? Não, não tá. Porque tem coisas que realmente você não consegue explicar com muita facilidade ou com muita clareza. Tem livros só para explicar determinados princípios, por exemplo. Por quê? Porque é necessário, são coisas extremamente relevantes para o nosso ordenamento que precisam realmente ser explorados com maior vagar, certo? Tem livros tratando de colisão de princípios. Vou começar aqui na água, senão eu não vou até 9 horas, né? Dá certo, certo? Deixa eu abrir aqui que eu não estou com o chat aberto para ver vocês. Tá. Oi, Nailton, bem-vindo. Bom, então, o que acontece, né? E aí eu digo aqui, né? Os conceitos jurídicos são mutáveis, graças a Deus. Gente, por que os conceitos jurídicos são mutáveis? Um motivo bem simples, porque a sociedade é mutável, porque o direito regulamenta a vida em sociedade. Se a sociedade se movimenta, se modifica, é dinâmica, então, consequentemente, esses conceitos eles vão acompanhar essa dinamicidade do direito, certo? Essa dinamicidade da sociedade. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Gente, vocês estão ouvindo o barulhinho do WhatsApp? Como é que eu faço? Eu já saí. Pronto, resolvi o problema. Certo? Ó, e aí, o que acontece? Sai. E aí, o que acontece? Quando eu tenho esses conceitos que eles são ou conceitos pré-determinados, ou conceitos mutáveis, eles normalmente são seguidos dessa carga, né, de dinamicidade, desses eventos. E sempre que eu pensar em alguma coisa dentro do direito, eu vou pensar que ela pode se modificar amanhã, daqui a 2 semanas, tá certo? E a gente vem acompanhando, inclusive, alguns crimes que não são mais crimes, considerados crimes, né? O próprio divórcio, a separação de corpos, separação de fatos, são circunstâncias que foram se modificando. Elas não perderam a essência, né? Não perderam a essência, porém, perderam a qualidade que tinham dentro do ordenamento jurídico, certo? E eles são considerados indeterminados porque os termos ou são ambíguos ou são imprecisos, né? E aí necessitam sempre ser complementados por quem os aplique. E aí entra a nossa matéria, linda e maravilhosa, com a ideia dessa interpretação. Às vezes é algo muito crível, tipo a boa-fé. Às vezes é algo que você não tem como contestar, como direito à vida, por exemplo. Né? A gente está enfrentando agora esse momento de pandemia. Não é justo, pelo menos assim, né? Não, para a maioria das pessoas. O próprio conceito de justiça, pronto. Não é justo para a maioria das pessoas ter que decidir entre economia e a vida, não é? A gente discutiu isso nas aulas passadas.
Mas qual é a ideia? A ideia é que esse critério de justiça, ele é extremamente amplo. Eu não teria como colocar justiça dentro de uma sacola e deixá-la lá. Não. A justiça, ela é extremamente ambígua, ou até multidisciplinar, no sentido de que eu não consigo dar uma definição, ou seja, dar um conceito de justiça, eu tenho que dar vários, né? E aí é a ideia de que quando o jurista, no caso, né, está observando, está analisando, ele vai trazer os conceitos que ele considera adequados para resolver aquele caso concreto, né? É a ideia de que ele vai interpretar de acordo com aquela sociedade daquela época, né? Ah, Morgana, a lei é muito antiga. Tem leis antigas, mas normalmente... Olá, Alessandra, bem-vinda. Mas normalmente você tem conceitos que atravessam as gerações, atravessam o tempo, porém, eles podem também ser modificados no decorrer desses anos. E isso não é nenhum problema, isso não é nenhum crime, isso não é nenhuma ilicitude, ao contrário, a sociedade evolui, o direito tem que acompanhar a galera. E aí, consequentemente, a cabeça do juiz, né, também precisa estar aberta para essa realidade de mudança, de mutação. O juiz ele não pode se prender a conceitos que estão na lei que podem atrapalhar ou mesmo fazer com que ele não consiga dar um julgamento adequado em razão desse conceito mais ultrapassado, né? Por isso que a gente tem o quê? Súmula vinculante, por exemplo, né? Vamos já falar sobre isso, eu chego já nesse assunto. Mas, enfim, só para situar vocês, tá certo? E aí a ideia de, que eu falei, né, que a indeterminação não é dos conceitos em si, ou seja, da essência desses conceitos, mas da própria expressão. Às vezes um termo, ele não define uma nomenclatura, ele não define bem o que aquela coisa é, entendeu? Porque aquela coisa é tão ampla, tão complexa, tão cheia de significado, que eu não consigo, eu coloco uma palavra. Mas a gente tem muito vocabulário advindo do direito romano, né? Então, assim, tem muita coisa que naquela época a gente utilizava, mas que hoje não se sustenta na nossa sociedade, ou no tipo de sociedade que a gente vive hoje, não é isso? E aí, o conceito é um elemento intermediário, né, entre o termo e a realidade objetiva, que é exatamente essa ideia, pensa que é meio que uma levitação, fica pairando no ar, a ideia de que eu tenho uma coisa, que essa coisa precisa de um nome, mas esse nome, ele não necessariamente vai sobreviver ao tempo. Hoje ele tem um nome, daqui a 20 anos ele vai ter uma outra nomenclatura. Mas ele vai perder a essência? Não, ele não vai perder a essência. Por exemplo, separação de fato. O nome continua sendo separação de fato. Hoje a separação de fato virou o quê? Divórcio. Mas a separação de fato deixou de ser separação de fato, ou seja, deixou de significar o que ela significava antes, que era aquela separação de corpos e a separação perante a lei? Não. Porém, ela ficou mais crível, ficou mais clara com a lei de divórcio. Uma mera mudança, mas um não se sobressai ao outro, não deixou de existir porque o outro apareceu. Não, continua lá, continua existindo, porém hoje com outra nomenclatura e até às vezes com outro entendimento, tá certo? Os indeterminados, né, fundados nos valores da experiência social. Aí a gente vai muito para aquela ideia dos juízes mesmo. Gente, os juízes, eles têm essa glória missão, digamos assim, de conseguir encaixar essa realidade que a gente vive com esses conceitos que ele traz desde quando ele se formou, ou de antes de ele se formar, de quando ele estava estudando direito. Então, assim, às vezes, para a gente, é difícil acompanhar uma lei que entrou em vigor há pouco tempo. Por exemplo, quando o CPC foi reformado, em 2015, nossa, foi uma revolução, porque era a lei que regulamentava os processos como um todo, né? Não, Morgana, mas tem a CLT, tem o Código de Processo Penal, tem, galera, mas é o CPC quem dá a base. A base é do CPC. E aí o CPC inteiro modificou, mudou inteiro. E aí? Que desespero. E aí caberia a quem? Caberia aos juízes interpretarem e resolverem esse conflito, né? De lei que vai ser aplicada hoje, lei que deixou de ser aplicada, e eles têm que se atualizar com relação a esses conceitos. E foram várias coisas modificadas no CPC, né?
E aí eles tiveram que saber fazer meio que equilibrar essa balança, né? Trazer esses conceitos, estudar, predeterminar esses conceitos e devolver para a sociedade na forma das sentenças e dos acórdãos, enfim, tá certo? Celso Antônio Bandeira de Mello fala que a estrutura do conceito jurídico indeterminado possui um núcleo fixo, que seria essa essência, seria essa coisa que meio que não se modifica facilmente, né? Com essa zona intermediária e a zona da certeza negativa, que é onde eu consigo fazer essa modificação. Zona intermediária é onde ficam ali pairando esses conceitos, e entre a valoração daquela época e o que o conceito realmente significa, e a da certeza negativa é essa onde eu posso modificar o conceito, mas a essência permanece igual, certo? Então, por exemplo, o Código Marítimo Comércio Marítimo. Comércio Marítimo é de 1850, se não me falha a memória. Olha de quanto tempo atrás. E é uma lei que continua atual. Porém, utilizada com base na jurisprudência, utilizada com base na atualidade dos juízes, para fazer o quê? Para fazer essa leitura atual dessa lei tão antiga já, né? Morgana, ela não está ultrapassada, não? Talvez em alguns conceitos, sim. Eu não trabalho com direito marítimo, né? Conheço bem pouco. Mas talvez alguns conceitos estejam ultrapassados, mas, por exemplo, são coisas que se sustentam porque sofreram pouca modificação. Já, por exemplo, o direito previdenciário. Gente, direito previdenciário, você dorme com uma notícia e você acorda com outra completamente diferente, já mudou tudo. Eu dei aula de previdenciário, hoje, esse semestre eu não estou dando, né? Mas até o semestre passado eu estava dando aula de previdenciário. Gente, é louco, é uma coisa louca. Porque você começa... Aí tem aqueles conceitos que já são, tipo, pré-determinados, conhecidos da população, e aí no outro dia mudou uma regra, mudou uma alíquota para pagamento, mudou uma pessoa que vai ser beneficiária, outra que deixou de ser. Olha, é assim, louco. Mas é uma matéria extremamente gostosa, eu adoro dar aula, adoro advogar em previdenciário, vocês sabem que eu advogo em previdenciário, eu adoro. Mas a gente tem que estar se atualizando continuamente, quase que diariamente, viu? Para não ser muito exagerada, quase que diariamente. E aí, cadê? Esse slide aqui. Às vezes eu fico olhando no meu slide, que fica ruim de olhar quando eu lanço a tela para vocês. Bora, meu filho? Sim, a explicar as certezas, né? Sim, aí tem a ideia da dúvida. Gente, a dúvida, ela não é muito conselheira em determinados momentos, não, certo? Mas, por exemplo, você pode ter dúvida entre aplicar um conceito ou outro conceito, aplicar um entendimento ou outro entendimento. Aí vai muito da cabeça do juiz, na atualidade, né? Na atualidade, a gente trabalha com essa ideia do que o juiz pensa, do que significa para ele falar ou não sobre determinado conceito, tá certo? Bom, essa discussão sobre os conceitos indeterminados surgiu na Áustria, né, com a teoria da univocidade e a teoria da multivalência. Bom, para a univocidade, no preenchimento dos conceitos indeterminados, exclui-se qualquer possibilidade de atuação da administração, visto só existir uma única solução correta possível, apenas de ser encontrada através da interpretação jurídica da lavra do Poder Judiciário. Gente, seria um ato de cognição, ou seja, de conhecimento do juiz. Como assim, Morgana? Em que sentido? Estava lá escrito na lei. Então, ele tinha que ler. Lembra da interpretação literal ou gramatical? Ele tinha que ler, entender do jeito que estava escrito e aplicar daquela forma. Ou seja, não trazia realmente como é que fala? Um estudo interpretativo daquilo ali. O juiz não precisava gastar tempo tentando entender e fazer aquela leitura da forma como ali descrito. Ele só lia e tudo resolvia, tudo certo, aplicava o caso concreto, dava a solução e todo mundo seria bem feliz, né, em tese. Com relação à multivalência, né, já é o oposto.
admitindo a possibilidade de várias decisões dentro dos conceitos que possibilitariam uma atuação discricionária, né, livre do poder do controle jurisdicional. Eu não sei se vocês já viram Direito Administrativo 1, e se é no 1 que vocês veem a ideia da discricionariedade e da vinculação. Gente, o administrador público, no caso, o juiz é um administrador público, certo? Ele só pode atuar dentro da vontade da lei, que é o princípio da legalidade estrita. Artigo 38 da Constituição, que os administradores públicos eles têm que atuar de acordo com a vontade da lei. Então, eles não têm muito espaço para essa carga interpretativa, entendeu? E aí, essas duas teorias que são opostas, elas dizem o quê? Uma diz, olha, você só pode se guiar pela lei. Era errado? Não, não era. Mas, assim, são teorias, elas podem coexistir juntas no mesmo espaço-tempo e pode uma ter sido criada num tempo e a outra muito tempo depois, em substituição àquela anterior, né? Nesse caso, eram dois teóricos, né? O Tesner e o Bernatsky. Não sei falar o nome dele. Que eram contemporâneos, né? Um do outro. Então, para a multivalência, a ideia de que o juiz ele tinha essa discricionariedade, ou seja, ele podia agir de acordo não apenas com a vontade da lei, mas com a sua própria vontade ou com o seu próprio entendimento sobre aquele assunto. Também de forma discricionária, também de forma vinculada, porque, querendo ou não, ele tinha que se guiar pela lei, mas ele podia fazer uma outra interpretação da lei, entendeu? Ele não era que ele estivesse desobedecendo a lei, por onde ele tinha que se guiar, era porque ele podia fazer uma outra interpretação. E aquilo ali meio que atualizar a lei para aquele momento presente, para aquele dia, para aquele horário, onde você estava discutindo a ideia da normatividade ou da aplicabilidade daquela determinada lei, tá certo? E aí, essa ideia que a gente tem hoje, né, dessa discricionariedade, dessa liberdade que o juiz tem de procurar na lei, procurar na jurisprudência, procurar na doutrina, procurar no seu próprio entendimento, nos seus próprios valores, no seu próprio estudo, a relevância para resolver aquele caso, ou seja, ele busca os valores que ele considera adequados e ele resolve o caso da forma que ele também considera justo e adequado. Gente, eu acho uma missão muito difícil ser juiz, porque ele tem que fazer essa valoração interpretativa de tudo que ele carrega com ele, né, dos anos de experiência, dos anos de colégio, de faculdade, da vida mesmo, com o que ele tem de juridicidade, ou seja, com o que ele aprendeu na faculdade, com o que ele aprendeu no próprio exercício da magistratura, da jurisdição, e aí fica para ele essa missão inglória de tentar determinar certos conceitos, de tentar aplicar aquele entendimento para aquele caso concreto. Por isso, galera, que a gente tem, por exemplo, aqui em Fortaleza, se não me engano, são 39 varas cíveis. A gente tanto tem divisão por matéria, algumas varas tratando de um assunto, outras varas tratando de outro assunto, como a gente tem varas tratando do mesmo assunto que tem decisões conflitantes, que tem decisões diferentes. Basta procurar na jurisprudência, tipo, o mesmo caso, às vezes, análogo, em que se um juiz julgou de uma forma X e outro juiz de uma forma Y. E nem por isso um e outro deixaram de conviver, deixaram de usar do seu livre convencimento motivado para resolver aquela circunstância, entenderam? Então, tem muito disso. Certo? Aí, deixa eu passar aqui o slide. Já falei disso aqui. Vá, meu filho. Pronto. Então, os conceitos indeterminados se convertem em conceitos determinados pela função que tem de exercer no caso concreto. Aí sim, galera. Aí é uma missão também do juiz, né? Ele vai pegar aquele conceito que a gente considera indeterminado ou amplo demais, que a gente não conhece, e vai meio que traduzir e colocar dentro daquela decisão como um conceito determinado, né, para garantir a aplicação correta daquele determinado preceito normativo. Gente, começa que o próprio conceito de correto, incorreto, adequado, inadequado, também depende dessa valoração do juiz. Então, ele que vai mostrar para a gente se determinado conceito, se determinada relação é válida ou inválida, ou seja, se aquele entendimento é correto ou incorreto. E pior, quando eu posso aplicar determinados conceitos, por exemplo, direito à vida, é um conceito
em tese, justo e adequado, contra, às vezes, qualquer outro, né? Já que a gente tem a dignidade humana como superprincípio constitucional. E aí, quando você coloca esse superprincípio em conflito com outros princípios, ou em colisão com outros princípios, como que você faz para resolver se você, no seu íntimo, né, você estudante, você operador do direito, você advogado, você juiz, sabe que no ordenamento jurídico brasileiro não tem nenhum outro que supere a dignidade da pessoa humana? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente trata disso de uma forma equilibrada, de uma forma equânime, sem deixar que esse princípio ele tenha um valor menor ou ele tenha uma adequação menor dentro daquele caso, não é? É sempre bom a gente não ter que discutir isso, mas se tiver que discutir, você vai sempre que dar uma valoração maior para a dignidade humana. Não tem o que discutir. Por quê? Porque, em comparação a outros princípios, ele vai ser sempre soberano. Mas, às vezes, a gente se põe em determinadas circunstâncias exatamente por não conhecer esses conceitos. Por exemplo, tem lá o mito da caverna, né? Acho que era do Platão, era do Aristóteles. Gente, eu leio tanto que eu esqueço quem foi que escreveu, mas eu acho que era Platão. E aí, as pessoas na caverna, viradas de costas para a luz. Então, eles viam as sombras das coisas, né? Passava uma pessoa, passava alguém segurando uma garrafa, passava alguém segurando uma lança, né? Uma arma, alguma coisa assim. Então, eles próprios, sozinhos, denominavam aquilo ali e, depois de algum tempo, eles iam tentar entender como era que aquilo ali funcionava. Então, eles não sabiam o que era, eles davam o nome que eles achavam que aquilo ali tinha, que para nós, para outras pessoas, olá, Gleidson, para outras pessoas tinha um outro nome, mas que para eles era aquela nomenclatura, entenderam? A ideia dos conceitos. Então, assim, para que serve? Para eles servia para uma coisa, para as outras pessoas que estavam utilizando, que já vinham utilizando, que estavam fora da caverna, servia para outra coisa. Então, assim, não dá para você criar esse vínculo e essa determinação sem você conhecer a fundo aqueles conceitos. Então, seria essa a ideia, que o juiz teria que implantar. Ele teria que conhecer, teria que saber o que significa para poder implantar aquele determinado conceito, ou aquele determinado princípio, aquela determinada regra, que para ele parece mais sólida, né? Mais concreta, mais com argumentos mais amplos, que favoreçam realmente esse debate. Mas, se ele for colocado em xeque, por exemplo, com um recurso, não é? A parte for recorrer, e aí o tribunal vai reavaliar aquele entendimento. Se o tribunal tiver um entendimento diferente, vai prevalecer a ideia de quem? Do tribunal. O tribunal vai pedir para rever a decisão. Olha, juiz, reveja, né? O que você pode modificar nessa decisão, tá certo? E aí, eu tenho uma ideia de cláusulas gerais e conceitos indeterminados, né? Nas cláusulas gerais, a hipótese normativa e a providência a ser tomada não estão fixadas em lei, né? Ou seja, eu posso fazer uma discussão maior, fazer uma construção hermenêutica maior, tentar abranger a maior quantidade de conceitos e de pessoas e de valores, né? Já para os conceitos, a hipótese não está definida, embora a providência final a ser tomada seja fixada pela norma. Ou seja, o juiz está adstrito àquela norma. Porém, ele pode fazer a interpretação que ele quiser daquela determinada norma. Em que sentido? Ele pode abranger, ele pode ampliar os horizontes, ele pode estabelecer uma ampliação, uma interpretação ampliativa, uma interpretação restritiva, a depender daquele caso concreto. E digo mais, ele pode, para um caso X, decidir de uma forma, para um caso Y análogo, decidir de outra forma. E nem por isso ele vai ser contraditório, ou ele vai estar agindo contra a legem. Não. É só porque naquele momento específico, para aquele caso específico, com o conhecimento daquele momento, o entendimento dele foi diferente do entendimento do caso anterior. Ele pode, inclusive, rever algumas das suas decisões, se ele quiser, nesse sentido, de um outro olhar, de um outro momento interpretativo, não é? Claro que isso causa uma insegurança jurídica séria, não é? Porque, afinal de contas, a segurança jurídica passa pela mão do magistrado. Mas, se ele for provocado, por exemplo, ele pode rever determinada decisão. Mas, normalmente, a revisão das decisões cabe a quem? Aos tribunais
regionais e superiores, certo? Eu tô falando muito rápido, tô? Vocês não ficam doidinhos, não, comigo? Tá tranquilo? Sim. Interpretação do direito e o fenômeno da discricionariedade. Bom, voltando aqui àquele ponto sobre vinculação e discricionariedade, é o seguinte: o administrador público ele tem que agir de acordo com a lei, certo? Princípio da legalidade estrita, artigo 38 da CF. O que acontece? Sendo assim, qualquer decisão administrativa ou de um órgão administrativo, organo quem são os órgãos administrativos? Todos os órgãos que pertencem ao poder público, todos, são vinculados ao que está descrito na lei. Então, o salário só pode ser aumentado ou diminuído de acordo com o que a lei disser. Uma licitação tem que obedecer à lei de licitações públicas. Uma exoneração de cargo, por exemplo, tem que obedecer ao que está lá na lei do serviço público, e assim sucessivamente, tá certo? Então, qualquer decisão que advenha do poder público tem que perpassar por essa vinculação, ou seja, tem que estar ligado à lei. Porém, dentro dessa vinculação, a gente tem a ideia da discricionariedade, que é o quê? Permitir que, dentro do âmbito da lei, se possam tomar decisões que demandem mais vontade, né, do aplicador, ou seja, mais vontade do administrador público do que necessariamente o que está descrito na lei. Como assim? É como se fosse o nosso livre-arbítrio, né? Para quem acredita em Deus, para quem tem alguma religião, é como se fosse o nosso livre-arbítrio. Tem a lei maior que Deus escreveu, né? Que são mais ou menos relacionadas aos 10 mandamentos, e aí tem o que você pode fazer nesses intervalos. Ai, meu Deus. Seria mais ou menos isso. Tem o que você pode fazer nesses intervalos, que é a ideia de que você pode, sim, controlar o que você está fazendo enquanto administrador público dentro do que a lei te descreve. Ou seja, se você tem 3 ou 4 campos onde você pode atuar para resolver aquele conflito, então você tem uma discricionariedade dentro daqueles campos para atuar de acordo com o que a lei estabelece, né, sem fugir do regime legal, porém, com essas certas circunstâncias que permitem com que haja uma maior valoração, né, um jogo de valores, em que, na grande maioria dos casos, aí falando propriamente dos juízes, eles podem atuar para julgar da forma que eles considerem mais justa. Aí, de novo, trazendo vocês aquela ideia do conceito de justiça, que não é necessariamente um conceito fácil. Ou seja, a gente não consegue facilmente delimitar o que seria justiça. Para mim, justiça engloba um bocado de coisa. Uma decisão justa, acertada, adequada, célere, obedecendo a todo um processo legal, dentro de um tempo pré-determinado, onde as partes saiam satisfeitas, né? Às vezes a lei de talião, para a sua época, era considerada justa, porque, né, era olho por olho, dente por dente. Hoje, isso não se sustenta, mas continua sendo algo que a gente estuda e que a gente avalia e que a gente faz perquisições ao longo aí da nossa estadia neste maravilhoso curso de Direito, né? Então, o Carl Engst refere que esse autêntico, né, poder discricionário é atribuído pelo direito, pela lei, como eu já falei para vocês, quando a decisão última sobre o justo é confiada a responsabilidade de alguém, porque se considera ser melhor solução aquela em que alguém, olhando como pessoa consciente, faça valer o seu próprio ponto de vista, que é a ideia de dar ao juiz esse poder de discricionariedade, de dizer com certeza e abertamente qual o melhor caminho, qual o melhor jeito para resolver aquela situação. Imagina que você tem um caso como antigamente a gente tinha de adultério, por exemplo, né? Que a mulher, se a mulher fosse a adúltera, ela perdia todos os direitos dela de esposa e mãe. Ou seja, ela ficaria proibida de ver os filhos, ela seria expulsa da sociedade, porque ela seria considerada indigna de pertencer àquela sociedade, de conviver com aquelas pessoas, de estar com o filho,
com os filhos, de poder conversar com o marido, né? Isso era considerado um crime seríssimo. Hoje em dia, o adultério deixou de existir, né? Homens e mulheres casados deixaram de se relacionar com outras pessoas? Não deixaram, não é? E pronto, é uma circunstância que não desapareceu. O adultério, dentro daquele conceito, daquela natureza de crime, desapareceu. Eu não tenho a ideia de adultério ligado com o crime. É uma condenação moral que a gente sofre, que a pessoa sofre quando comete o adultério. Mas a reprimenda, todas aquelas circunstâncias que impunham a discussão sobre o crime deixaram de existir. E aí os juízes, aos poucos, eles tiveram que ir se adequando a essa realidade. Até que viesse a mudança legislativa, a própria sociedade tratou de ir desconsiderando, desqualificando aquela ilicitude, né, como algo de fato ilícito. E aí aquele fato, né, típico, virou um fato atípico, ou seja, virou uma circunstância que não era mais considerada crime. E os juízes tiveram que lidar com essa realidade, no sentido de que, olha, não dá mais, a sociedade não sustenta mais que esse comportamento seja considerado criminoso. Ele vai ser considerado sempre reprovável perante a sociedade não aceita, não, pelo menos as sociedades monogâmicas, tá? Não aceitam e não veem com bons olhos. Até nas poligâmicas também, porque eles respeitam a instituição do casamento. Então, se você pode casar, então você não precisa trair a pessoa, né? E as suas esposas, enfim. Certo? Então, é essa a ideia, né? É essa a ideia da discricionariedade, de que você consegue, dentro daquele caso, talvez olhar com outros olhos, dar uma valoração diferente e fazer com que o administrador público, no nosso caso, né, o magistrado, ele tenha meio que como é que eu falo? Essa permissão, né? Essa liberdade para agir de acordo com a lei, porém, dando uma interpretação maior, uma interpretação menor, né? Fazendo aquele jogo de cintura para conseguir resolver o caso concreto de forma que tenha sempre em mãos, ou ao alcance das mãos, a ideia da justiça, que é o que tem que estar de pano de fundo, digamos assim, né? Morgana, mas tu acabou de dizer que a gente não tem como definir o que seria justiça. Gente, tem, porém, é um critério individual. Cada um de nós vai ter para si um conceito de justiça, que considera daquilo que você considera adequado, daquilo que você considera razoável. Eu vi um meme na internet um dia desse, que é sobre os irmãos, que, tipo, era um irmão olhando assim o copo com a mesma quantidade de suco para saber se estava milimetricamente igual o dele, o do irmão ou da irmã. Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. É a ideia de que você, dentro daquela situação, daquela realidade concreta, você precisa enxergar os dois copos realmente milimetricamente iguais, para você não achar que houve uma injustiça, para você não achar que uma coisa é melhor do que a outra, ou que se sobressai a outra a partir do seu olhar, entendeu? Nessa hora, o olhar de todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ver a mesma coisa, tá certo? E aí, o ato discricionário, ele comporta um juízo subjetivo, situado no campo da conveniência e oportunidade. São conceitos mais da administração pública, galera, mas conveniência e oportunidade é quando existe aquela necessidade do legislador ou do julgador de enxergar a situação sob um ponto de vista e ele considerar que aquilo ali é conveniente e é oportuno para aquela sociedade. É aquela decisão, por exemplo, quando o presidente chamou para chefiar a parte do Ministério da Saúde, por exemplo, médicos. Eu sempre faço essa relação, essa diferença, porque existe o médico mesmo, né, que atua, que trabalha com a medicina, né, curando pacientes, fazendo cirurgias e tal. E existe aquele médico que ele galgou um posto para ele, né, de diretor do hospital, de gestor, certo? Então, é a ideia de que, às vezes, um bom gestor,
ele não precisa ter sido médico, ou advogado, ou engenheiro para saber gerenciar aquilo ali. Ele precisa conhecer o ofício, mas ele não necessariamente precisa saber tudo relacionado à medicina. Agora, por exemplo, quando eu pego um médico, eu não estou fazendo uma crítica, tá, galera? Estou só explicando, só me lembrei e estou usando como exemplo. Quando eu pego um médico, que ele, além de ser médico, de exercer um ofício, de conhecer os pormenores da profissão, ele entra nesse campo da gestão, ou seja, ele vai estudar para ser um gestor, para ser um administrador, para conhecer como é o funcionamento do hospital ou da Secretaria de Saúde, enfim, digamos que ele tenha esse preparo maior, digamos que ele tenha essa condição melhor de fazer o seu trabalho. Eu estou dizendo que um médico, ele não pode, por si só, sem curso nenhum, saber administrar? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as chances aumentam quando existe esse preparo por trás. Por exemplo, advogado e o escritório de advocacia. Quando o escritório de advocacia se torna muito grande, né, os advogados, normalmente, um dos advogados, né, um dos chefes, se torna gestor, e aí ele vai fazer cursos de gestão para conseguir fazer com que aquilo ali, com que o escritório cresça, avance, se organize mais, ou ele vai atuar de acordo com o que ele considera correto e vai continuar fazendo o trabalho de advogado e o trabalho de gestor, entendeu? É só, gente, como se fosse uma qualificação, entendeu? Não desmerece ninguém. A pessoa pode continuar sendo apenas advogado e ser um bom gestor, apenas médico e ser um bom gestor, e pode fazer cursos de qualificação para se tornar melhor ainda, certo? Então, é o que perpassa nessa ideia da conveniência e da oportunidade do administrador, nessa ideia de que ele pode e deve sempre buscar o melhor para aquela sociedade onde ele atua, certo? E a adoção dos conceitos indeterminados, né, representou a busca da solução mais correta, justa e razoável para o caso concreto. Gente, aí a gente também, né, perpassa por aqueles momentos, aqueles períodos de sentar e pensar, né, o que seria para você, né, uma decisão correta, justa e razoável. Eu já falei algumas coisas, né? Para mim, uma decisão correta, justa e razoável seria a decisão que avaliaria todas as provas. Por quê? Por que é tão importante essa ideia da prova? Gente, imagina que são zilhões de casos, né? Zilhões de ações e coisas que chegam ao judiciário todos os dias. O juiz, ele não vai ter condições de conhecer aquelas pessoas no primeiro momento e saber julgar aquele processo de pronto. Numa sociedade pequena, em que todo mundo se conhece, em que um sabe a índole do outro, ainda assim é complicado. Imagine numa sociedade grande, evoluída, contemporânea, que a gente não consegue saber quem é quem naquela relação jurídica, quem está falando a verdade, quem está mentindo, ou se os dois estão falando a verdade dentro da sua verdade, entendeu? Então, qual seria a ideia? A ideia é que o juiz ele tem as provas para apreciar, que são a materialidade daquilo ali que ele está tendo que avaliar. Então, ele não vai conseguir julgar de uma forma correta e coerente, justa, razoável, se ele não tiver as provas que o ajudem nessa circunstância. Além disso, ele precisa de quê? Dos depoimentos das partes. Ele precisa das testemunhas. Ou seja, tudo que puder fazer com que ele entenda aquele caso e tenha argumentos para discutir aquele caso com as partes, com os advogados, para dar essa decisão que seja a mais acertada possível. Por quê? Porque, às vezes, você encontrar o critério da verdade, né? O critério da correção, é um pouco mais complicado. Fora os casos que ficam sem solução. Ou pior, casos solucionados, mas onde a parte ela não se vê ressarcida. No caso de uma indenização contra uma empresa que você ganhou a indenização, porém você não recebeu o valor, porque a empresa não tinha dinheiro para pagar, não tinha nenhum bem. Então, passa por tudo isso, são inúmeras as circunstâncias. É muito difícil as duas partes saírem satisfeitas de uma ação judicial. Mas a ideia era que sim, que as duas partes saíssem satisfeitas. Como assim, Morgana? A parte que perdeu nunca vai ficar satisfeita. Mas a ideia era que ela soubesse
que o processo foi todo feito de forma a que aquela fosse a única decisão possível. Entenderam? Então, assim, é a ideia de que o processo foi tão bem arquitetado, tão bem organizado, tão bem contínuo, que fez com que aquela decisão fosse a única possível para aquele caso. Com o debate das provas, dos argumentos, com a leitura das peças, com a intenção daquelas partes, com a atuação dos advogados, com a atuação dos servidores públicos. Então, assim, entendam, não é a satisfação pessoal da parte, mas a satisfação com o processo em si, com o andamento, com a forma como ele se organizou, com a forma como foi levado para a população aquele processo. Por exemplo, eu falo muito que o processo ele tem que buscar a paz social, né? Devolver a paz social para aquela sociedade, para aquela população, enfim. Um crime sem solução. O processo ele é adequado? Pode até ser, mas ele foi justo, ele foi correto? Porque aquele crime ficou sem solução. Eu não sei quem matou Marielle Franco, né? Estamos discutindo hoje, estava vendo que já estão, acho que 800 dias que não sabemos quem matou Marielle Franco. Para mim, para vocês, pode ser algo genérico, algo que acontece, sei lá, pode ter sido qualquer pessoa. Mas, para toda a sociedade como um todo, né, paira essa dúvida. Quem matou? E matou por quê? Então, um crime sem solução, ele deixa a sociedade com essa sensação de insegurança jurídica, de, meu Deus, o judiciário não conseguiu resolver, a polícia não conseguiu resolver, meu Deus, né? Quem será por nós? Já que a polícia, já que o judiciário. Então, assim, entendam, é um processo complexo, com inúmeras provas, com inúmeras circunstâncias, com inúmeros fatos, que têm que ser avaliados com o rigor necessário. E isso vai tirando, né, da gente essa sensação de segurança jurídica. Por quê? Porque, meu Deus, não conseguiu resolver. Gente, mas tem inúmeros processos que não foram resolvidos. Mas uns deixam a gente mais inseguros, outros deixam a gente menos inseguros. Eu já falei em sala, já falei aqui também na sala online com vocês, que eu não sou uma pessoa em paz porque eu não tenho certeza de quem matou Isabela Nardoni, por exemplo. Ela completaria 18 anos esse ano, eu acho. Acho que eu vi alguma coisa na internet sobre isso. Então, assim, quem matou? Foi o pai? Foi a madrasta? Foi um acidente? Ela não consegue nos contar a história, né? Então, assim, são circunstâncias que tiram um pouquinho o nosso sossego, um pouquinho a nossa paz. Claro que a gente vive com isso, né? A gente consegue. Mas é a ideia de que, para ser justo, né? Para ser correto, para ser razoável, é essa a ideia. Tem que dar uma solução. A parte pode não se sentir satisfeita, mas a sociedade precisa daquela decisão. Então, independentemente de eu saber quem matou ou não a Isabela, existiu uma decisão, o pai e a madrasta foram condenados, estão pagando, já pagaram a pena, e, entendeu? Então, a sociedade teve a sua satisfação. Embora talvez não tenha sido aquela que melhor nos agradasse, mas teve uma decisão. E é essa a ideia da justiça, da correção, da adequação, da razoabilidade. É dar aquela solução para aquele caso. Eu preciso de uma solução. O juiz, ele precisa me dizer o que foi que aconteceu. Eu preciso entender, tá certo? E isso, gente, para qualquer evento que vocês imaginarem dentro do nosso mundo jurídico. A ideia de que eu preciso saber o que foi que aconteceu, eu preciso daquela certeza, né? Eu posso não ter 100% de certeza, mas se você me der 80, 90, já fica, já dá aquela respirada, já dá uma tranquilizada maior, porque pelo menos eu tenho uma noção do que foi que aconteceu, tá certo? Bom, continuando, né? A discricionariedade, né? Além desse momento intelectivo, dessa coisa mais da valoração, mais de conhecer a vontade daquele administrador público, né? Tem também o momento volitivo, que é dele exercer essa vontade, né? Essa capacidade criadora do agente. Eu não diria nem capacidade criadora, eu vou mais além. Essa capacidade mesmo da interpretação. Porque essa atividade criadora do Estado, no caso do magistrado, né? É a jurisprudência. Então, ele cria respostas que são respostas que a gente utiliza no nosso cotidiano,
para inúmeras situações e às vezes uma não segue a outra. Às vezes uma não é parecida com a outra, às vezes são decisões conflitantes pelo mesmo juiz. Mas por quê? Porque é como eu falei, né? O entendimento dele hoje é um, amanhã pode ser outro, daqui a 10 dias pode ser outro, daqui a 2 anos pode ser outro. Então, assim, não há como comparar, a não ser que seja mesma decisão no mesmo dia. Aí, em tese, ele vai ter que decidir igual. A mesma sentença, Ctrl+C, Ctrl+V, muda as partes, né? Mas, se não, ele vai ter sempre essa discricionariedade de mudar e interpretar da forma que ele considere mais razoável e mais adequado para resolver aquela circunstância, entenderam? E aí, tá. O Poder Judiciário tanto interpreta a lei para corrigir atos que desbordem das possibilidades, né, da normatividade, nos casos em que se verifica se os conceitos vagos ou imprecisos foram apreendidos pela administração, e verifica se a opção de conveniência e oportunidades se fez sem desvio de poder, né, em conformidade com a finalidade da lei. O que acontece? A ideia de que o juiz ele vai se adstrir à lei, ele vai, né, pegar a lei para si, e dali ele vai fazer a interpretação que melhor se adequar ao caso concreto que ele está resolvendo naquele momento. Lembrando que ele tem que fazer essa valoração interna de tipo, essa lei, eu acho que ela está caduca. Caduca no sentido de que não deve mais ser utilizada. Por quê? Porque não atinge o efeito esperado, porque não vai me dar uma resposta adequada para eu dar para as partes aquela resposta adequada que elas esperam. Então, vocês estão vendo, né, que a voz começa a falhar, começa a tossir, é uma desgraça. É porque eu tô bebendo água, hein? Imagina. Mas é a ideia que a gente tem que olhar para essas decisões e de uma forma bem geral, bem ampla, e o juiz ele tem que nos dar essa satisfação, essa certeza, olha, tá aqui. Tipo, imagina uma decisão da qual não cabe recurso, maravilha, vai direto para execução, né? Porém, a gente tem o direito do duplo grau de jurisdição, mas imagina uma decisão como essa, acertada, correta, com toda uma fundamentação, onde você não acha nenhuma brecha para um recurso, né? Onde você acha, não, realmente aqui não adianta eu recorrer. Sim, já tive, viu, galera? Várias decisões nesse sentido. Tudo bem que no direito do trabalho é um pouco mais fácil de ter decisões mais acertadas, né? Mas em inúmeras circunstâncias, casos de responsabilidade civil, de dano moral bem provado, que a outra parte não tinha nem como recorrer, porque não tinha espaço para recurso, entendeu? E aí, a gente vem para aquela ideia de que a norma jurídica sempre precisa de interpretação. Gente, não tem como. Até a interpretação histórica, no caso, de você ler a norma hoje e imaginar como é que ela foi escrita há 30 anos atrás, com aquela roupagem, e como é que eu posso aplicar aquela lei de 30 anos atrás hoje, com essa nova realidade, com essa nova configuração. Direito de família, o tanto de mudança que houve no direito de família de uns anos para cá, o tanto de mudança que houve nas relações de trabalho de uns anos para cá. Então, assim, são circunstâncias que elas vão se modificando, mas a lei é a mesma. Mas o que você faz? Você lança luz sobre aquela lei e você faz aquela interpretação que você considere mais razoável para aquele momento que você está vivendo, né? Você é juiz, no caso, tá certo? Galera, vocês vão querer parar aqui horas? Nas 8 horas, né? 8 horas a gente para. Assim, vale lembrar que, em qualquer situação, o ato jurídico, né, de julgar será sempre vinculado. Como assim, Morgana? Gente, eu não posso julgar se eu não tiver uma lei para me balizar. E aí, é uma dica para nós, né, que somos operadores do direito, é a ideia de sempre incluirmos princípios e regras bem claras e objetivas, ou seja, federais que saiam da Constituição, que sejam leis complementares, leis ordinárias, que dão ao juiz aquela certa segurança de que você está balizado por alguma lei. Às vezes, você só tem um contrato para te balizar. E assim mesmo, é uma atividade vinculada. Por quê? Porque você tem que se vincular ao exercício do seu cargo público. E o que o exercício do seu cargo público diz? Que você é um agente administrativo
que exerce uma atividade vinculada do Estado, ou seja, o Estado te dá aquele poder para você agir em nome dele, mas de acordo com aquelas circunstâncias de fato. E você não pode, para tudo, ter discricionariedade, não. Você pode exercer a sua discricionariedade, ou seja, você pode exercer a sua vontade para julgar e para decidir de acordo com o que você considera justo, correto, adequado, razoável, mas você tem que estar balizado na lei ou na jurisprudência. Então, você tem que ter uma fonte do direito que te guie naquela decisão. Para quê? Para que não saia da órbita da vinculação e tire aquela certeza que o magistrado precisa para julgar. E, principalmente, não tire das partes aquela certeza de que a decisão realmente foi a mais acertada, de que eu posso recorrer e eu vou ter uma decisão justa sobre a qual recorrer, eu vou ter um balizamento legal, legislativo, normativo, que vai me dar suporte para esse referido recurso, beleza? Gente, eu tô falando muito ligeiro, vocês estão aí ainda? Eu tô falando muito ligeiro, me ajudem, me digam aí. Alguém? Sim, ao magistrado cabe optar pela melhor interpretação do texto legal, tendo em vista a realização de seus valores, figurando tal opção hermenêutica como resultado do exercício desse poder discricionário. Cabe de explicar, né, galera? Acho que não cabe muitas ponderações sobre isso. Aí o Roselli leciona aqui, quando o juiz exercita um poder discricionário, deve determinar que coisa atende à exigência referida na lei, para dar um conteúdo àquela vontade expressa, né? Ou seja, deve escolher entre os vários comportamentos aquele que melhor corresponde a essa exigência. Gente, qual é a exigência? Dar um julgamento justo. Eu preciso que aquele julgamento seja razoável, que obedeça aos cânones do direito, né? Que obedeça àquela responsabilidade que o juiz tem de oferecer aquele julgamento adequado e, principalmente, que me dê subsídio para, se eu me sentir injustiçado, poder recorrer àquela decisão, poder equalizar aquela decisão de forma que facilite, né, o entendimento, que facilite a forma como aquela decisão vai ser, por exemplo, recorrível, digamos assim. Tá certo? A atividade do juiz não é uma abolição completa, porque ele tem que estar adstrito à lei, né? E a determinação final de impor um dado comportamento que já é feito pelo legislador, ou seja, o legislador ele guia, né, de acordo com a lei. A lei me fala qual é o procedimento que eu devo adotar, quais são as circunstâncias que têm que ser obedecidas, como é que aquele processo deve ter continuidade, ter andamento, mas determinadas decisões, determinadas circunstâncias, elas podem e elas vão ser revistas pelo juiz quando ele considerar que aquilo ali está atrasando o processo, por exemplo, ou não está dando um adequado andamento, ou não está fazendo com que as partes tenham acesso a uma decisão justa, a uma decisão que signifique possibilitar às partes que tenham acesso àquele conteúdo, que tenham acesso àquela decisão, que ela seja a mais acertada. Dentro do âmbito do direito, dentro da nossa dicotomia, a gente tem esse problema, né? Esses pilares do que é que deve ser considerado como razoável, por exemplo. Então, assim, é um conceito indeterminado também. A gente tem inúmeras discussões jurídicas doutrinárias. O que é razoável? O que é razoável para mim pode não ser razoável para você. E aí, por isso, a gente tem a opção de recorrer da decisão sempre que a gente considerar que ela não foi justa, que ela não foi adequada. Porém, vale lembrar que nós temos critérios objetivos de justiça descritos no CPC e na Constituição, né? A razoável duração do processo, a ideia da celeridade, a ideia de que o processo ele tem que ter um fim pré-determinado, de que a sentença ela tem que ser o mais correta possível, tem que ser feita dentro dos conceitos que precisam ser valorados e que precisam ser discutidos,
que o processo ele tem que seguir um ritmo normal e razoável dentro do que predetermina o CPC. Então, é essa a ideia da vinculação administrativa e dessa discricionariedade em determinadas decisões, em determinados aparelhamentos. Um ou outro evento que pode ser discutido com maior vagar, com maior calma, ou que pode ser acelerado para permitir que o processo tenha esse razoável andamento, tá certo? Galera, vamos dar uma paradinha, né? Uns 10 minutinhos. Já já eu volto, tá bom? Pode ser? Vocês concordam? Porque eu preciso pegar água, minha voz está acabando. Beleza? De volta já, tá bom? Deixa eu parar aqui parar a gravação.